Este mundo é insustentável, ponto final. Hoje vamos falar sobre armas de guerra impressionantes. Meu nome é Tom e você está assistindo ao Watchman River. Fico muito feliz que você esteja aqui. Obrigado por me acompanhar. Espero que você esteja bem. Quero lembrar antes de começar que não sou profeta nem pastor. Sou só um cara à beira do rio, no meu escritório móvel em Connecticut, falando sobre Jesus. Antes de iniciarmos, vamos ler algumas escrituras. Como vocês estão? Tiveram um bom final de semana? Espero que sim. Separei algumas escrituras sobre Jesus que quero ler. Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Vamos para João capítulo 10, versículos 28 e 29. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Isso me enche de esperança, né? Se você pertence a Jesus, deve sentir o mesmo. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter purificado os nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso é lindo. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diga amém. Obrigado. Agora João 14, 6. Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos fazer mais um. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse éramos nós. Louvado seja Jesus. Se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo a este vídeo. Então, Tom, o que você tem pensado sobre o arrebatamento ultimamente? Você desistiu de esperar? Bem, qualquer um que me conhece sabe que eu não desisto de esperar porque estamos na temporada. Eu não deposito minha fé em dias ou horários, por isso não me desanimo quando certos períodos passam. Eu estou esperando por Jesus todos os dias. E então, ainda estamos perto do arrebatamento? Quero te dar uma pequena analogia sobre minha filha de 5 anos e o que ela fez nessas últimas semanas. Há cerca de 2 semanas, ela foi convidada para um aniversário. E minha filha mede o tempo por quantas noites ela dorme. Então, se a gente diz para ela, sabe, que a festa é daqui a 7 dias, ela não entende isso. Ela precisa saber em noites de sono. Dizemos, são 7 noites até lá. Você dormirá 7 vezes antes. E sabe, quando ela ouviu isso, quando ela ouviu que eram 7 noites de sono até a festa, ela ficou tranquila com isso. Ela até ficou animada. Está chegando. 7 noites de sono, beleza. Mas sabe, a cada dia até a festa, ela perguntava, faltam 5, 3, 2 noites de sono. Mesmo quando dissemos uma noite de sono, ela ficou tranquila. Mas quando ela acordou naquela manhã, na manhã em que a festa ia acontecer, ela ficou fora de si. Acredito que muitos pais se identificam com isso. No dia da festa, ela perguntava, quando vamos? Bem, só vai ser às 2 horas da tarde, é hoje à tarde, mas quando a gente vai? À medida que a manhã passava e a tarde começava, ela ficava mais agitada, até avisarmos. Faltam 15 minutos. Vamos sair em 15 minutos? Ela ficou tipo, parecia que me estava enlouquecendo. É assim que eu sinto que a comunidade dos vigilantes está agora, esperando por Jesus. Quando eu era adolescente e estávamos esperando por Jesus, eu ouvia todos os pastores dizendo, um dia Israel vai ser o principal assunto em todos os noticiários. E eles vão estar falando, você sabe, sobre paz no Oriente Médio. Ouvíamos tudo isso, mas parecia distante. Como minha filha diz, faltam 7 noites de sono. Mas, vendo o que vemos hoje, se isso tivesse ocorrido há 40 anos, teríamos enlouquecido. E eu acho que muitas pessoas hoje em dia estão tendo dificuldade em ser pacientes nesses últimos dias. Muitos pararam de vigiar. Sabe, muitos simplesmente disseram, bom, vou voltar para minha vida. Estou cansado de esperar por Jesus. E alguns até disseram nos comentários que estão bravos com Jesus por não nos levar no tempo perfeito deles. E Jesus virá quando o Pai disser, filho, vá buscar sua noiva. É o tempo perfeito dele, não o nosso. Mas olhe ao redor, tudo.
Eu sempre uso aquela analogia da tempestade, sabe? Quando você olha para cima e há trovões, nuvens escuras e o ar está bem úmido, mas ainda não começou a chover. Sinto que estamos nesse período. Você olha para cima, né? Os céus estão escuros e roncando. Há muita umidade e aguardamos a chuva, que pode cair a qualquer momento. Consigo prever o minuto exato? Não, mas sabemos que estamos nesse período em que talvez nossos pais e a geração dos pais deles, talvez fosse um dia mais ensolarado e eles diziam que um dia as nuvens iam chegar e isso ia acontecer. Agora, todas essas gerações tinham a esperança, a bendita esperança de esperar por Jesus, porque eu realmente acredito que quando isso foi escrito em Tito, esperando a nossa bendita esperança e a aparição de Jesus, acredito que isso foi escrito para todas as gerações desde então, pois Paulo pensava que seria em sua vida. Então todos eles tinham essa esperança, mas sabe de uma coisa? Eles não tinham as nuvens escuras acima. Naquela época, nem todos os sinais indicados estavam presentes, assim como na geração dos meus avós. Nem todos não havia tudo. Agora sabemos que a tecnologia não existia para a tribulação de 7 anos. Eles realmente não percebiam isso naquela época. Agora toda a tecnologia está disponível para a tribulação de 7 anos. O anticristo pode surgir a qualquer momento. Nós temos inteligência artificial, nós temos um sistema monetário global que poderia ser implementado, eu acredito, amanhã, sabe, com o apertar de um botão, porque tudo o que sabemos, eles já estão 10 passos à nossa frente. Então, neste momento, estamos esperando por Jesus dia após dia. Agora, eu acredito nisso, e é nisso que eu acredito. Muitas pessoas me perguntam, Tom, você acha que o arrebatamento está próximo ou ainda vai demorar? Você está brincando comigo? Eles discutem paz duradoura no Oriente Médio. Mesmo com uma pausa nas notícias enquanto aguardamos o próximo passo do Hamas, isso não apaga o que aconteceu recentemente. Nós estamos lá, estamos esperando agora por Jesus. Agora precisamos falar sobre isso. Inacreditável. A Rússia acaba de revelar uma nova superarma que tem o potencial de mudar tudo. Sabe, essas armas de guerra que estão surgindo agora estão ficando tão incríveis que quase dá para entender de verdade por que Jesus disse que, se ele não voltasse, não haveria carne viva no final dos 7 anos de tribulação. Seremos arrebatados antes da tribulação, mas Jesus disse que ninguém sobreviveria. E agora você está vendo essas armas de guerra incríveis, drones. Fico só sentado pensando que isso, junto com a inteligência artificial, torna o mundo insustentável, porque alguém vai surtar uma hora. Há tantos rumores de guerra. Tudo bem, mas escute por um momento. Eu gostaria que você imaginasse como seria o míssil de cruzeiro perfeito. Ele teria que ser tão evasivo que nenhum sistema de defesa antimísseis na Terra poderia interceptá-lo. Ele também teria que possuir alcance ilimitado, para que pudesse atingir qualquer alvo potencial em todo o planeta. Além disso, ele também teria que ser capaz de transportar uma ogiva nuclear para que pudesse servir como o dissuasor nuclear ideal. O que acabei de descrever pode parecer fantasia, mas agora isso realmente existe. Sim, existe. Putin ameaça com uma possível terceira guerra mundial usando o que chamou de Chernobyl voador. E é uma bomba nuclear, e ele diz que é imparável. Ele fez um alerta severo ao Reino Unido, já que foi confirmado que a Rússia testou um novo míssil nuclear com alcance ilimitado. O líder russo descreveu a arma como invencível e acrescentou que ninguém mais no mundo a possui. Ela se chama Míssil 9M730 Burevestnik, com capacidade nuclear. Ela foi testada na terça-feira, 21 de outubro. Ela percorreu 8.700 milhas e ficou no ar por cerca de 15 horas. O míssil seria invencível às defesas, com alcance quase ilimitado e trajetória de voo imprevisível. Que momento para a Rússia conseguir esse míssil, já que está ameaçando o mundo com a Terceira Guerra Mundial, enquanto a OTAN ameaça a Rússia com a Terceira Guerra Mundial. Vivemos os últimos dias. No dia 21 de outubro, esse míssil foi lançado e sobrevoou 8.700 milhas ou 14.000 quilômetros, manobrando por horas e atravessando todas as defesas aéreas teóricas do Ocidente. Putin definiu como um produto único, sem igual no mundo, capaz de atingir qualquer alvo em qualquer lugar e distância. Armas de guerra realmente sérias, sérias mesmo.
Não se preocupe com essas coisas se você pertence a Jesus. Você realmente não precisa se preocupar com isso. Todas essas coisas da Terceira Guerra Mundial acontecem depois que formos arrebatados. Se você não conhece Jesus, você precisa entender o que ele fez por você. Continue assistindo a este vídeo. Vou compartilhar o evangelho ou apertar o botão de pânico, porque o mundo está prestes a mudar muito. Acha que está ruim? Isso aqui é festa perto da tribulação de 7 anos. Falando da Rússia, isso foi notícia de última hora hoje de manhã. Vou rodar o vídeo. Câmeras registraram um objeto verde brilhante cruzando o céu noturno de Moscou, Rússia, em 27 de outubro de 2025. Passageiros e moradores de Moscou observaram uma exibição celestial misteriosa na manhã de segunda-feira. Que coisa estranha é essa? Quem sabe o que é? Estava se despedaçando. Se você viu o vídeo até o final, parecia que estava se despedaçando. Isso aconteceu hoje de manhã na Rússia. Agora vamos passar para o Oriente Médio. Guerra israelense. Isso é do Israel hoje no Telegram. Aviões de guerra israelenses estão atualmente atacando alvos do Hezbollah no sul do Líbano. Isso foi ontem. E eu vi um vídeo. Eles estavam atacando novamente porque o Hezbollah está realmente tentando se fortalecer de novo. E então Israel compartilhou isso hoje de manhã. Ele disse que houve muita conversa hoje de manhã na mídia israelense sobre uma possível escalada no norte. Espera-se que Israel ataque fortemente o Hezbollah para evitar que o grupo terrorista recupere suas forças militares no sul do Líbano. A Rússia tem enviado armas e outros itens para eles e para o Hamas. Você sabe, esse material está indo para os Houthis, para todos os representantes do Irã, e é a Rússia que está enviando. O Irã está enviando coisas. Coisas estão sendo enviadas para o Irã. São apenas rumores de guerra. O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassam, disse: "Não iniciaremos uma batalha, mas se uma batalha for imposta a nós pelos sionistas, mesmo que só tenhamos paus para nos defender, não deixaremos passar um único israelense e lutaremos até que não reste nenhum dos nossos homens ou mulheres." E isso resume todos os inimigos de Israel bem aí. Mentalidade assim: lutaremos com paus até todos morrerem para eliminar Israel do mapa. É questão espiritual. Entenda isso. As forças de defesa de Israel anunciaram isso ontem. Mais cedo, hoje, domingo, as forças de defesa de Israel realizaram um ataque guiado preciso e inteligente, eliminando o terrorista Al-Hussein el-Moussaoui. Ele é um contrabandista de armas para a organização terrorista Hezbollah, na região de Beca, no Líbano. Al-Moussaoui era traficante e contrabandista de armas para o Hezbollah. Como parte de sua função, ele comprava e transferia armas da Síria para o Líbano. Além disso, ele desempenhou um papel significativo no restabelecimento e fortalecimento do Hezbollah. Então ele não está mais entre nós. Isso aconteceu ontem. Isso é desta manhã no Jerusalem Post. Os acordos de Abraão vão se expandir em breve enquanto o Hamas e o Hezbollah se reorganizam. E o diplomata israelense Ofir Acunis disse... Ofir Acunis disse que Israel vai insistir na desmilitarização de Gaza e no desarmamento do Hamas, que são condições da segunda parte do Acordo de Gaza, mediado pelos Estados Unidos da América. Estamos esperando por tudo isso. Algo vai acontecer em breve, porque o Hamas não vai se desarmar. Eles disseram isso. O presidente Trump fez uma ameaça de 48 horas no sábado à noite, que termina hoje. Ele já fez várias ameaças sem consequências. No Oriente Médio, isso não funciona. Você ameaça. É preciso cumprir logo ou vão achar que é só conversa. Nos próximos meses, vários países podem aderir aos acordos de Abraão. O cônsul-geral de Israel em Nova York, Acunis, falou no domingo com prefeitos israelenses e chefes de conselhos durante a Conferência Global para Israel do Fundo Nacional Judaico dos Estados Unidos da América em Hollywood, Califórnia. No entanto, Acunis alertou ao mesmo tempo que o Hamas e o Hezbollah estão se reabilitando, o que significa que estão se rearmando. Eles estão se reorganizando porque o mundo permitiu, em nome da paz eterna. Mundo de palhaços. Não tente entender. Israel e Estados Unidos da América precisam desarmar o Hamas, acabar com a ameaça a Israel e reconstruir Gaza, destacou o vice-presidente. Então é isso. Ontem, Israel hoje também compartilhou isso no Telegram. Netanyahu disse, abre aspas, nos Estados Unidos, dizem que eu controlo o governo Trump.
Em Israel, sou acusado de permitir que os americanos controlem o país e nossa política de segurança. Não buscamos aprovação e controlamos nossa segurança. Israel é um país independente e continuaremos a controlar nosso próprio destino. Bem, não diga isso ao presidente Trump, porque ele pode discordar. O que mais? Enquanto o mundo está obcecado com as fronteiras de Israel, a Turquia está silenciosamente engolindo regiões inteiras da Síria sem controle e sem ser notada. Limpeza étnica mascarada de zonas de segurança enquanto o mundo se cala. Postagem de Hanania Naftali no Telegram. Sim, o parlamento turco recentemente estendeu o mandato militar do presidente Erdogan para operações na Síria por mais 3 anos. Essa decisão permite à Turquia seguir com ações militares na Síria, mas ninguém fala nada porque não é Israel. Quando não é Israel, ninguém fala em terrorismo. Mas quando Israel está envolvido, aí opa, cuidado. O que mais? Os Emirados Árabes Unidos adquirem um terreno em Herzliya, em Israel, para a primeira embaixada permanente no país, avançando a parceria dos Acordos de Abraão. Eles compraram o terreno em Israel para construir sua primeira embaixada permanente, simbolizando um passo importante no fortalecimento dos laços diplomáticos entre Emirados Árabes Unidos e Israel. Então eles conseguiram o terreno para a embaixada deles. O que mais? Isso foi ontem, da Iran International. Segundo Aragonte, o Irã está mais preparado para o novo conflito do que estava antes da Guerra de Junho. As Forças Armadas e a sociedade iranianas estão mais preparadas do que nunca para evitar um novo conflito. O ministro das Relações Exteriores, Aragati, afirmou isso 4 meses após um cessar-fogo dos Estados Unidos da América encerrar a guerra de 12 dias entre Irã e Israel. O nível de preparação do Irã hoje é superior ao da guerra de 12 dias, afirmou ele em entrevista publicada na sexta-feira pelo jornalista Saad Sajjad, que vive nos Estados Unidos da América. Estar pronto não significa esperar uma guerra, disse Aragati. Se você está preparado para lutar, ninguém ousa atacar. Estou confiante de que a experiência anterior não se repetirá e qualquer erro será respondido da mesma forma. É isso, rumores constantes de guerra. Todos bem? Se quiser pausar o vídeo, faça agora. Vai pegar um lanche. Vou pensar em algo bem legal. Rosbife em um pão francês. Não gosto de queijo suíço. Prefiro provolone com pimentões vermelhos assados e maionese. Esse é o lanche que recomendo. Traga e pegue o que quiser. Não quero te obrigar a pegar isso. Tem gente que acha pesado demais para ser um lanche. Para mim, isso parece uma porção de lanche perfeitamente perfeita, mas eu estou com fome agora. O que mais? Isso é do Israel War Room, no Chess. Canais palestinos estão tentando incitar o mundo árabe a declarar guerra contra Israel, alegando que projetos de escavação israelenses colocam a mesquita de Al-Aqsa em perigo real e iminente. Acusações falsas e inflamadas semelhantes já foram usadas no passado por grupos terroristas palestinos como pretexto para lançar uma guerra contra Israel. E eles compartilharam vários posts do X, onde esses canais árabes estão tentando incitar as pessoas a atacar Israel. Você sabe, é segunda-feira. Isso simplesmente acontece todo dia, é assim mesmo. Um canal de notícias saudita informou, citando fonte familiar, que o Hamas disse aos mediadores estar recuperando de 7 a 9 reféns mortos, cujos locais identificou em diferentes áreas da faixa de Gaza. Então, supostamente dos 13 que restam, eles estão encontrando de 7 a 9. Vamos ver no que isso vai dar. Buba do Boba News no Telegram comentou sobre isso. Ele disse que uma equipe de busca e resgate do exército egípcio entrou na faixa de Gaza para ajudar a localizar e exumar os restos mortais dos reféns israelenses falecidos. Israel estima que o Hamas sabe a localização de pelo menos 8 corpos de reféns dos 13 que ainda restam. Ele disse que Trump alertou o Hamas para devolver os corpos e acompanhará a situação nos próximos 2 dias. Ele disse que Trump falou isso sábado à noite. Quando você assistir ao vídeo, já terão se passado cerca de 48 horas. Será segunda-feira à noite em Israel. Então vamos ver o que acontece por lá. Ok, dá uma olhada nisso. Isso é do Israel hoje no Telegram. Ela parece profissional.
em meio às ruínas de Gaza, reportando em árabe fluente sobre um ataque brutal da ocupação. Mas a realidade é outra. Essa repórter não existe. Ela é fruto da inteligência artificial e integra uma sofisticada máquina de propaganda que pode enganar milhões. Um vídeo dramático que circulou amplamente nos últimos dias nas redes sociais, especialmente no mundo árabe, parece mostrar uma repórter de notícias fazendo uma transmissão ao vivo após um ataque na faixa de Gaza durante este cessar-fogo. Um grande número de vítimas após um bombardeio brutal pela ocupação em várias áreas da faixa de Gaza, diz ela, olhando para a câmera com um cenário de destruição completa atrás dela. O vídeo se tornou totalmente viral. Foi compartilhado por milhares de pessoas. No entanto, a maioria dos espectadores não percebeu um fato crucial. A mulher não existe. Era um vídeo falso feito por inteligência artificial. Alguém surpreso? Veja uma imagem de como era o vídeo. Eu não tenho o vídeo, mas é assim que a mulher aparecia no vídeo. Até as manchas no rosto dela parecem um pouco simétricas demais. Inteligência artificial, você precisa fazer um trabalho um pouco melhor, mas já viralizou. Então cumpriu seu propósito de propaganda. Certo, e então temos isso. Ontem, o senador Lindsey Graham disse que o presidente venezuelano Maduro será removido do poder em breve. Parece que os Estados Unidos realmente querem fazer isso. Vamos acompanhar, pois há muitos navios de guerra deles lá. Sabe, apenas olhe pelas pessoas. Sabe, o que mais? Navios de guerra dos Estados Unidos da América agora chegaram a Trinidad e Tobago, perto da Venezuela, em meio ao aumento das tensões militares entre os dois países. E então ontem isso foi estranho. Um caça da Marinha dos Estados Unidos da América e um helicóptero caíram no Mar do Sul da China. Isso ocorreu no domingo em 2 incidentes separados com cerca de 1 hora de diferença entre eles. A Frota do Pacífico dos Estados Unidos da América anunciou que às 14h45, no horário local, um helicóptero Seahawk da Marinha caiu na água durante operações rotineiras no United States Ship Nimitz porta-aviões. E cerca de 30 minutos depois, um caça FA-18F Super Hornet também caiu nas águas enquanto voava a partir do Nimitz. Eu não sei do que se trata. Acho que as tripulações de ambos sobreviveram. Então realmente não sei qual é o desfecho disso. Vamos ver. O que mais? Depois recebemos isso do Insider Paper. O furacão Melissa ganhou força na segunda-feira rumo à Jamaica e ao Caribe como categoria 5, a mais alta, com meteorologistas alertando para inundações catastróficas e recomendando abrigo imediato aos moradores. Eles dizem que provavelmente vai ser a pior tempestade que já atingiu a Jamaica. Orem por essas pessoas, pois isso vai acontecer. O clima mundial está ruim e os terremotos estão fora de controle. Nas últimas 48 horas ocorreram 84 terremotos acima de 4.0, 32 acima de 5.0 e 4 acima de 6.0. Eles estão aumentando um pouco. Que tal a gente ir para o mundo dos palhaços antes que o tempo acabe, porque estamos ficando sem tempo? Essa é uma história de mundo dos palhaços. $1.370. China lança o robô de assistência humana mais barato do mundo, com só 94 centímetros de altura, em uma iniciativa que pode redefinir a acessibilidade da tecnologia humanoide. A startup de Pequim, Noatex Robotics, revelou Boomi. Robô humanoide compacto custa só dólares americanos, dólar 1.370. Eu ainda não quero. Com apenas 94 centímetros de altura, ele pesa só 12 quilos. Consigo jogar isso longe facilmente. Isso é bom. Boomi não foi projetado para competir com humanoides de alto desempenho em tamanho real, como os da Unitry ou UpTech, mas sim para representar uma nova categoria, um robô menor, mais leve e mais acessível, feito especificamente para a educação e uso doméstico. Ótimo! Projetado para a educação. Principalmente para ensinar sobre, você sabe, a importância de uma rota de fuga. Sabe, esse aqui é pequeno e não vai machucar a gente. Ele pesa só 12 quilos. Se a bateria acabar, vira só um peso de papel. Não precisa se preocupar. É o mundo da nuvem. Não precisamos nos preocupar com este. Não estou preocupado.
Eu sinto que se esse aqui estivesse me perseguindo com um martelo, eu poderia simplesmente me virar e dar um chute giratório para trás e ele cairia e estaria fora de combate. Então, sabe, eu não preciso disso. Eu só vou pegar um copo d'água. Tudo bem. Vamos ler alguns comentários de hoje? Vamos sim. Vamos lá. Rita, bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Eu vou amar cada um de vocês, orar por cada um e mandar abraços virtuais até irmos para casa. Posso dar esses abraços pessoalmente quando estivermos em casa. Tenham um dia maravilhoso. Continuem lutando e olhando para cima sorrindo, pois o Senhor quer nossa felicidade. Amém. Amém. Ela também disse: o Senhor é maravilhoso. Ele é nosso provedor, protetor, consolador e a nossa rocha que nos dá força. Ele luta por nós, guia nossos passos e seu amor é eterno e infalível. Nada é impossível para ele. O mundo não tem o que precisamos. Tudo o que precisamos é do Senhor. Amém. Obrigado, Rita. Amanda. Senhor Jesus, meu amado, admiro profundamente os dias em que vivo. Nações se agitam, a terra geme e a profecia se desenrola diante dos meus olhos. Minha esperança permanece, pois sei que o Senhor está perto. O Senhor promete que, quando isso começar a acontecer, devemos olhar para cima, pois nossa redenção está próxima. Então ergo meus olhos agora, não em medo, mas em fé, não para o caos do mundo, mas para a calma do teu trono. Vista-me de branco, Senhor, e mantenha minha lâmpada acesa, que meu óleo nunca seque enquanto te espero. Faz-me firme no amor, constante em oração e radiante com tua luz em um mundo que se apaga. Pois tu és o noivo que cumpre sua promessa, o rei que volta para os seus e o fiel que reinará para sempre. Mesmo assim, vem, Senhor Jesus. Amém. Foi ótimo, Amanda. Obrigado. Que bênção. Vilma, a perseguição aos cristãos está acontecendo no norte da África e em Moçambique e o ISIS está envolvido. Por favor, ore por eles. Sim. A perseguição aos cristãos ocorre globalmente e só piora. Obrigado, Vilma. Vamos orar por isso. Sabe o que esperamos que os últimos dias pareçam de verdade? Sabe, este mundo simplesmente é insustentável. Já fomos longe demais. Não tem jeito. Não tem como esse mundo simplesmente, sabe, estamos passando por um obstáculo e tudo vai simplesmente melhorar. E teremos mais alguns anos antes do arrebatamento. Simplesmente não tem como. Já fomos longe demais nessa estrada. Acho que a maioria de vocês percebe isso. Já fomos longe demais nessa estrada. Me diga nos comentários se você concorda com isso. É simplesmente demais. Nada disso importa se você não pertence a Jesus, pois seu futuro será sombrio. E não é um futuro distante, é em um futuro próximo. Então eu vou compartilhar com você o que Jesus fez e o que você precisa fazer para ser salvo. E eu realmente espero que alguém aí que talvez esteja assistindo e talvez nem saiba que pertence a Jesus. Eu só espero que você ouça o que eu tenho a dizer. E talvez Deus use essa pequena mensagem que estou prestes a dar para salvar alguém, porque servimos a um Deus que salva. Nós não podemos salvar ninguém, mas Deus pode. E Ele vai te atrair pelo Espírito dele. Jesus veio aqui há 2000 anos. Quando ele veio, mesmo sendo perfeito, ensinando e curando, realizando milagres e amando, ele veio como o Cordeiro de Deus. Jesus veio aqui para derramar o seu sangue e resolver o problema do pecado. Não acredite em quem diz que Jesus foi um bom mestre, mas teve um final terrível. Não, Jesus deixou o céu para vir e morrer aqui. Pois, segundo Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue, não há perdão ou remissão do pecado. Jesus é o pagamento definitivo pelo pecado. Seu sangue foi derramado de uma vez por todas. Ou seja, o sangue de Jesus tem o poder de cuidar de todo o pecado que já foi cometido, todo o pecado. E Jesus veio aqui, ele foi perfeito e foi para aquela cruz para te resgatar e me resgatar. E tudo o que precisamos fazer para sermos salvos é admitir que somos pecadores. Precisamos entender que precisamos de um pagamento pelos nossos pecados. Dizemos a Jesus: sei que sou pecador. Preciso do plano de resgate que o Senhor deu. Tenho fé que o sangue que o Senhor derramou me tornará mais branco que a neve e eliminará meu problema com o pecado. Jesus, creio na tua obra na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Preciso de um Salvador. O Senhor é o Salvador do mundo. Deixo minha incredulidade para crer em ti. Agora és meu Rei e meu Deus. Quando você faz isso, é arrependimento.
mudar da incredulidade para a fé, mas quando você crê no sangue expiatório de Jesus e acredita na obra consumada dele, na sua morte, sepultamento e ressurreição, você é salvo. Você foi resgatado e selado até a redenção. Você nascerá de novo porque Deus lhe dará o Espírito Santo. É milagroso e maravilhoso. E você fará parte do reino de Deus porque Jesus quer passar para sempre com você. Você percebe isso? E ele pagou o seu caminho. Você não pode fazer nada para merecer isso. Porque há tantas pessoas que vão dizer, bem, sim, acredite no sangue expiatório e acredite na obra consumada de Jesus. Você diz, eu acredito. Eles respondem, ótimo, mas agora precisa fazer isso, isso e isso para manter sua salvação. Aqui estão todas as obras que você tem que fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça. E você tem que fazer isso e aquilo. Sabe de uma coisa? Você crê em Jesus, no sangue que ele derramou, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Ao nascer de novo com o Espírito Santo, pode confiar. Boas obras surgirão de você. Isso simplesmente acontece, mas é um resultado da salvação. De ser salvo é o resultado. Não são as obras que mantêm a sua salvação. Porque se você está fazendo coisas que Jesus diz, bem, você manteve a sua salvação, você merece um pouco do louvor e da glória por toda a eternidade. Você não receberá nada. Todo louvor e glória são de Jesus. Espero que faça sentido, tudo bem. E se você rejeitar essa mensagem e disser, eu simplesmente não acredito em nada disso, e não mudar de coração antes de deixar este planeta, antes de dar seu último suspiro, você vai enfrentar Jesus no dia do julgamento. Você saberá que está em apuros, ajoelhado diante dele, sem questionar sua existência. Eu prometo. Você se ajoelhará diante do autor da vida e ouvirá, afaste-se, nunca te conheci. Por favor, você não quer ouvir isso de Jesus. E você é levado para a separação eterna de Deus, que é chamada de inferno na Bíblia. É quente, há choro, lamento, ranger de dentes. Nunca termina. E eu te prometo, você não vai dizer que Jesus foi injusto, porque vai perceber que ouviu as boas novas de que o meu problema com o pecado foi resolvido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eu rejeitei esse pagamento pelos meus pecados. Sou eu quem está se enviando para lá. Isso é assustador. Por favor, essa é a decisão mais importante da sua vida. Então é isso que eu tinha para você hoje. Esta manhã, no meu tempo de devoção, eu fiz uma oração por todos que assistiriam a este vídeo. E se não formos arrebatados hoje, hoje seria um ótimo dia para isso. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.